Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog do João Maria Andarilho Tópico. Sou eu, o blog Santo Nome, e o blog Vídeo, Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz, agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas. Pessoas que nos acompanham desde a época do e-mail, né? E irão fazer aí 26 anos já, né? Bacana, obrigado aí pela sua confiança de todos vocês aí. Você inscrito recente, muitas pessoas recentemente inscritas aí, muito obrigado. Cada comentáriozinho que é feito aqui, cada questão, like no vídeo ou dislike, pouco importa isso para mim, porque o que vale é o que você está percebendo aí. O que você achou, tá tudo certo. Aí nós estamos aqui nessa vida de passagem e queremos deixar alguma questão nessa humanidade de meu Deus. Enfim, fazemos alguma leitura do mundo que está ao nosso redor e tentamos analisar certas coisas que acontecem no nosso Brasil e no mundo também como um todo. A gente fala sobre variados assuntos. O assunto que eu mais gosto é consciência de Krishna. Depois tem outros assuntos aí que são triviais. Nós estamos na humanidade e como humanos a gente vai compartilhar algumas questões. Beleza ou não? Mas sem perder a essência, né, das nossas vidas, que é a consciência de Krishna. Dito isso, gostaria de falar com vocês sobre a questão da revolução. No Brasil, nós temos aí uma consumação do poder e o crescimento exponencial do Estado. Mas não o Estado. Tem o Estado. Como podemos falar sobre isso, né? Você tem o Estado, né? Aquele não é um ente, né? Mas é o Estado e suas instituições. E eles têm uma aparência de normal, uma aparência de democracia. Mas no dia a dia o que você sente não é isso, é outra coisa. Então, por exemplo, nós temos o esoterismo, o exotérico e o esoterismo. O exorcista é aquele que expulsa uma entidade que está dentro de alguém. Ele expulsa. Exorcismo, exo. Beleza ou não? E o esotérico é aquela coisa que é, como vamos dizer, é a coisa para fora, o que aparenta ser. E o exotérico é aquela questão interna. Então, você tem uma aparência do Estado para o público em geral e você tem um funcionamento da máquina, o que interessa mesmo, como que ela funciona para o cidadão no dia a dia, que tem um direcionamento. E isso foi planejado e foi construído ao longo de muitos anos pelo movimento revolucionário, pelos pessoal aí antes do regime militar, no regime militar e pós-regime militar e nesse estado novo que nós temos aqui no Brasil. Beleza ou não? Então, tem 4 etapas da revolução. Então, quando o PT sobe ao poder, a ideia era o teatro das tesouras, mas a sanha do PT não possibilitou muito essa alternância de poder entre o teatro das tesouras, assim o PSDB, né? Que também é uma derivação da esquerda, que muitos, numa época não tão distante, chamavam isso aí de direita. Olha só que louco, né? Mas enfim. Então, Napoleão Bonaparte, Stalin, ele só ascende ao poder no final, quando já mataram todo mundo. E a sociedade já não aguenta mais isso. Entende? Então, qual que é o primeiro estágio da revolução? Tem a tomada de poder. Aqui no Brasil,
Nós temos o mensalão, o petrolão, o que você quiser que seja, as empreiteiras, aqueles escândalos todos. E você tem os campeões nacionais, onde aquelas empresas começam a comprar umas às outras com auxílio do governo. Dívidas dessas empresas são perdoadas e elas vão crescendo e tomando tudo com o apoio do governo. Elas se agigantam. Então, você viu aqueles escândalos do Joesley Batista, mas o que deu tudo aquilo ali? O cara tá livre, leve e solto por aí, tá tranquilo. Aldebrecht a mesma coisa, né? O processo da Lava Jato foi tudo anulado e muito dinheiro foi devolvido para esse pessoal que desviou dinheiro. Entende isso? E falar sobre isso, você pode ser acusado de estar sendo antidemocrático. Beleza ou não? Então, a tomada do poder acontece aí. Onde as consciências foram compradas também. E as academias foram tomadas de antemão antes dessa tomada de poder. Beleza? Então, essa luta de classes, que na verdade são aquele pessoal que é a rapa do tacho, né? Que são aquele pessoal excluído do excluído, esse pessoal que são a minoria, são os agentes da revolução, da desculpa para a revolução. E aí entra a ideologia. Muitas pessoas da direita do conservadorismo do Brasil, eles patinam nisso aí e explicam conceitos equivocados com um termo, tentando explicar a ideologia como se fosse uma ideia. Ideologia, tem ideologia de direita e ideologia de esquerda. Pô, peraí. Não ouviram o professor Olavo de Carvalho, tampouco o padre Paulo Ricardo. Então, a ideologia é uma vestimenta que você tenta encobrir o real objetivo que você tem. E a ideologia é um termo pejorativo. A palavra ideologia, aspas para o padre Paulo Ricardo, no seu site, ele diz o seguinte, no artigo que ele fala o que é uma ideologia. Tem um vídeo e tem o artigo, muito bacana, sugiro a você, fica de recomendação para você. A palavra ideologia, tal como é entendida hoje, foi conceitualmente elaborada por Karl Marx, de maneira engenhosa. Ele viu que se desse a uma ideia ruim uma roupagem nova, ela poderia ser aceita como boa. Entendeu aqui? E nós temos aí a estrutura do pensamento ideológico. E esse termo ideologia foi cunhado com o Conde de Tracy e seus aliados na Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, né? Aquela questão que Napoleão Bonaparte ele aproveitou-se daquela questão e subiu ao poder, beleza ou não? Olha só que louco. Então a Revolução Francesa passou por 4 fases. Tem a tomada do poder, tem os expurgos, que aconteceu, guilhotina para todo lado. Você tem a contra-revolução. O que é a contra-revolução? É onde você vai combater aquelas pessoas que ajudaram você a subir ao poder. Vai eliminar todo mundo, para você só ficar reinando sozinho. Então, ninguém mata mais comunista que o próprio comunista. Entende? Ou progressista, que quer que você seja. Esses termos progressista, socialista, fascista, o caramba 4, são termos para humanizar o movimento comunista no mundo. Eles mesmos criam essas questões, essas derivações, e usam como queiram, mas é o velho comunismo como sempre, entende? Então, o projeto comunista é um projeto de tomar o poder com alguma ideologia. A ideologia vai legitimar algo que está fora da política, mas a política vai se utilizar de um discurso ideológico para promover a causa revolucionária. Beleza ou não? Então, a estrutura da ideologia é o seguinte, né? Podemos dizer que sua estrutura, abre aspas para o padre Paulo Ricardo, está composta por 3 momentos de praxis. Primeiro, o momento de uma praxis sem fundamento racional. Segundo, B, depois o momento de uma praxis teorizada. Então, você tem lá a ideologia no começo,
parece sem fundamento, sem nada, parece uma questão desconexa, daí aparece uma questão que essa questão desconexa, mesmo, meio sem lógica nenhuma, o pessoal consegue teorizar essa questão. Beleza? Que se apresenta como autêntica, teoria prática, ocultando assim o primeiro momento de uma questão equivocada. E finalmente o momento de uma praxis manifesta e com aparente justificação racional. Então, a ideologia, ela surge na sociedade e tenta usar um discurso que veio da Revolução Francesa, com ou antes um pouco, nesse meio termo, de Auguste Comte, que criou, foi antecessor da criação da sociologia como estrutura de estudar a sociedade como tal. E ele dizia que nós estamos no estado positivo, ou seja, o homem superou o estágio teológico, superou o estágio metafísico e agora ele está no estado que é a perfeição, que é o estado da ciência. E quantas religiões aí que começaram nessa época aí, se abrigaram na ciência, não vou falar o nome, né? Se abrigaram na ciência como se fosse um Deus, que vai salvar e vai iluminar todas essas pessoas. Então, a ciência passa a ser o parâmetro de guiar a sociedade. Mas o pessoal esquece que onde tem ser humano, tem corrupção. E mesmo pessoas que são cientistas, essas pessoas podem serem corrompidas. E aí, como é que fica? Beleza ou não? Então, a ideologia é uma roupagem de ideias que tem 3 momentos. O momento sem fundamento racional, a praxis teorizada, que é o segundo momento, que dá uma aparente de realidade, e a aparente justificação racional. Tá certo? Um desejo transformado em ideia. Então você tem um desejo de fazer algo que transforma esse desejo em ideia. E você tenta usar a ciência, ou qualquer coisa que seja, linkar isso como uma ciência, e a política vai ver aquilo, opa, ali o pessoal que é estudioso de certos assuntos falando sobre isso, então isso aqui vai orientar a gente. Então você se utiliza da política como estratagema para implementar o que você quer lá na frente, que você vai ter um ganho lá na frente, beleza ou não? Então, os 4 passos da revolução: primeiro, tomada de poder; segundo, os expurgos; terceiro, a contra-revolução; e quarto, a normatização. Então nós estamos na segunda fase, por assim dizer, aqui no Brasil, os expurgos. E você vê, e você acredita em questões eleitoreiras ainda. Você acredita naquele deputado seu de direita, né? Você acredita nesse pessoal todo. O Deltan Dallagnol, por que ele foi tirado do certame? O mandato dele foi cassado. Por quê? Opa! O Daniel Silveira foi preso por quê? Opa! Isso aí é uma justificação para fazer o expurgo. Beleza ou não? Perseguir os opositores, qualquer que seja eles. Entende? Qualquer questão que tente abalar o status quo dessa revolução será eliminado. Então, com todo respeito ao Jair Messias Bolsonaro, ele teve um papel importante em certas questões, mas, na atualidade, com toda a força e carisma que ele tem para algumas pessoas, né? O que acontece? Esse sistema que aí está já conseguiu direcionar certas questões. Por quê? Porque ele está num partido político e esse partido político tem um presidente. E esse presidente está direcionando, usando o capital político dessa pessoa, Jair Bolsonaro, e conseguindo ter deputados e senadores e fazendo parte de um novo teatro das tesouras. Essa que é a realidade. Quer você acredita ou não. Com toda a boa vontade que queira
esse pessoal aí. Então, dessa turma aí não vai sair nada. Por quê? Porque nós estamos na época dos expurgos. Quem que vai tentar alguma coisa de fato? Então você vê muita bravata por aí, muito discurso, só para justificar o mandato, para deixar você tranquilo, e o expurgo continua. Então qualquer um que se meter a besta com esse pessoal, com o status quo, com essa questão toda, é o destino. Ó, Daniel Silveira, ó aí o nosso amigo Deltan Dallagnol. E o Deltan Dallagnol, o que ele fez? E o Sérgio Moro, eles prepararam o terreno com a ação Mãos Limpas na Itália para eliminar a máfia. Essa operação Mãos Limpas na Itália, ela deu com os nagos, fortificou ainda mais o crime lá, a máfia, por incrível que pareça, e o modus operandi ali. E o Sérgio Moro tentou fazer aqui essa questão, entende? Então esse modus operandi para pegar corrupto foi usado um aparato do Estado para perseguir corrupto de uma maneira que hoje o STF usa, se utiliza. Então, o que nós temos para hoje é isso. Ou você entende que isso está acontecendo, ou você já está pego. Então, nós temos aí a superestrutura e a infraestrutura. A superestrutura são aquelas instituições clássicas aí que existem no Estado. A infraestrutura aqui, nós aqui embaixo, aqui, no nosso cotidiano aqui, é o que não aparece muito, mas o que dá resultado. O síndico de um prédio tem poder? Tem poder, tem pessoas que obedecem. O presidente de um sindicato tem poder? Porque tem pessoas que obedecem. O Grêmio Estudantil tem poder? Porque tem pessoas que obedecem. É aí que a questão acontece. Nesses bastidores que a coisa acontece. Onde o comunismo e as suas derivações se penetram na sociedade e vão aparelhando essa infraestrutura. E a superestrutura vai representar essa infraestrutura que está aqui embaixo. Então essa infraestrutura dá sustentáculo para a superestrutura. Ou você entende isso ou não entende nada. Então, vemos aqui que sem ter uma infraestrutura conservadora, anti-mentalidade revolucionária, compreende? Você não consegue dar sustentação à superestrutura que vai subir ao poder. Então vai ser uma mera figura decorativa. Quem tem poder? Quem exerce poder e é obedecido. Você pode ter muitas questões com o Alexandre de Moraes, mas ele faz o que ele quer e todo mundo obedece. Então tem poder. Entende? Não é um cargo ele não tem um cargo decorativo, ele está exercendo poder. Para bem ou para mal, está exercendo esse poder. Entende? Então, essa infraestrutura, né, que você vê nas igrejas aí, tem questões acontecendo, né, pessoas se mobilizando, onde tem grupo de pessoas, você tem que estar ali, nos grêmios estudantis em qualquer nível, né, superior, no colégio aí, né, nível médio, enfim, qualquer que seja. A gente vê, por exemplo, essas questões desse pessoal que cuida das crianças, né, que tem, eu esqueci o nome que se dá, mas enfim, você tem eleições, né, de tempos em tempos, e essas pessoas, né, tentam aí controlar a sociedade, como que fala o nome? Esqueci o nome que se dá, que tem tem aí a ação social e tem aquele pessoal, assistente social, né, que vai cuidar das crianças ali, segundo o Estatuto do EJA. Então, você tem esses diretórios aí que cuidam das crianças. Pessoas não davam importância de direito para essa questão, hoje começam a dar importância. Entende? Porque é nessa infraestrutura que a coisa acontece, o que não aparece para a sociedade, mas faz funcionar a questão. Então, você tem todo um aparato que acontece, que nós estamos nessa fase do expurgo, onde nessa fase do expurgo,
você tenta eliminar qualquer opositor. Então, a perda do mandato, como falamos, do Deltan Dallagnol, a prisão do Daniel Silveira, é uma sinalização. Opa, se você fizer isso, é isso que vai acontecer. Então é a fase dos expurgos. Então a gente está vendo a caçada do mandato na casa do Carlos Zambelli, desse pessoal todo. Esse pessoal todo, o professor lá falou, vocês foram lá para a Índia, né, para a China, né, a convite da China. Pô, vocês não aprenderam nada com o professor, né? Então, e hoje vocês pagam um preço. Por quê? Por mais que você queira se aproximar dessas pessoas, para essas pessoas vocês serão sempre inimigos. Estão sendo perseguidos agora. Entende a questão? Por quê? Não importa o que você pensa, não importa o que você representa. Entendeu? E o que você representa é essa questão do conservadorismo da direita. É um símbolo, então você tem que ser caçado. Entende? Então, na terceira fase é a contra-revolução, onde as próprias dissidências dentro do movimento revolucionário, dentro do PT, seu satélite aí, pessoas são expurgados, são cortados a cabeça, né? Vai perseguir aquele pessoal que ajudou você a subir ao poder. Então, esse pessoal do STF aí, quando não for mais útil, será descartado. O Joaquim Barbosa entendeu isso e renunciou. Entendeu ou não? Você acha que ele não queria fazer muita parte, mas pô, eu tô numa situação que eu tenho que ficar esperto. Teorias Zavascki, o que aconteceu com o avião dele? Caiu, mas foi um acidente, né? Mas a caixa preta, o que aconteceu? Então, são coincidências, né? Quem entrou no lugar são coincidências, né? Você acha que é tudo coincidência. Então, ou você entende que tem um grupo de pessoas organizados que diuturnamente pensam em se manter no poder e estão dispostos a fazer qualquer coisa para manterem-se no poder, ou você não entendeu que existem psicopatas no poder. Sem contar que as milícias no Rio de Janeiro, embora parte do Brasil, elas crescem a cada de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, cresce aí uma porcentagem significativa, 10%, 6%, enfim, 12%, 15% quase, dos moradores do Rio de Janeiro vão comprar gás, tem que comprar com esse pessoal, vão pagar mais caro, porque a internet tem que comprar desses caras, não é da TIM. Então fica tudo mais caro para essas pessoas. E eu te pergunto, essas pessoas vão votar em quem? Você vai ver a eleição, o cara com um fuzil na escola, e o mesário vai denunciar isso aí? Essas pessoas vão votar em quem? Não tem jeito, vão votar. Então, as pessoas pensam em eleições, falam da urna eletrônica, beleza, que tem que ter o voto auditável lá, né? Impresso, beleza. Mas não é só isso. É um conjunto de coisas, de fatores, que somados precisam ser corrigidos. Entende? Então, ou você entende que nós estamos numa Gotham City, que o Batman entendeu, pô, como que eu vou enfrentar isso aqui? Em quem eu vou confiar? Por isso que temos aí o comissário Gordon, né? Se não me engano. Ele era uma pessoa confiável dentro da polícia, mas nem todos eram confiáveis. Olha só que louco isso. Então você está nesse ambiente. Essa que é a realidade. E ter a real dimensão da coisa, como a coisa alcançou esse nível, você fica assustado. E você tenta achar que não está tão assim não, mas já está assim já. Vai chegar um momento que o crime organizado, esse pessoal miliciano que está tomando o poder, está crescendo, vai se defrontar com essa elite aí. Que esses bilionários que tem no Brasil. Que é essa elite sanguinária assassina também, que participa desse status quo aí todo. E aí não sei quem vai ganhar, não sei. Mas por enquanto, nós estamos nessa questão aí. Enfim, então, meu amigo e minha amiga, é isso. Tem 4 fases da revolução. Primeira fase é a tomada do poder. Aqui no Brasil aconteceu no Mensalão, no Petrolão, quer que seja. Dinheiro foi tomado, foi desviado, foi comprado consciências. Diretórios acadêmicos foram ao longo de décadas antes do Mensalão, foram tomados também. A infraestrutura, isso aí que nós estamos falando, dos grêmios acadêmicos e outras questões aqui embaixo, na infraestrutura foram tomados há muitos e muitos anos, antes da subida do poder.
E é essa infraestrutura que dá poder ao PT. E esse link com o crime organizado, com outras questões mais, cara, com outras questões que existem por aí, com o Foro de São Paulo, faz com que essa organização não seja apenas um mero partido político, é muito mais do que isso. Entende? Então, estamos na segunda fase dos expurgos. E você vê esses deputados aí, bravateiros, né? E querem manter seu salário, seus cargos. Dão algumas bravatas na rede social, né? Mas não sai do lugar. Então fica falando, agora vai, agora não vai. Então o tic-tac já vai cansando. Então, não se iluda. Né? A corrupção chegou a níveis alarmantes, mas não é só corrupção. O dinheiro da corrupção é utilizado para eliminar pessoas, qualquer que seja. Isso aí é o nível que chega a essas pessoas. Qual a finalidade do dinheiro? Você roubou, mas qual é a intenção? Qual que é a finalidade do seu roubo? Ah, eu roubei uma bolacha, mas para quê? Vai alimentar meu filho. Beleza, a finalidade do roubo é alimentar. Qual que é a finalidade da corrupção? É só ganhar dinheiro? Não. É alimentar crimes, é alimentar questões, é alimentar violência, é alimentar assassinatos. Olha só. E alimentar regimes sanguinários. Opa, isso é uma boa coisa? Não. Então, você tem que entender a real dimensão das coisas. Então, qualquer pessoa que surja, hoje em dia, o aparato eleitoral está dominado. Então você fica acreditando em questões eleitoreiras. Cara, não entendeu nada. Tem que entender sobre a infraestrutura. O professor Olavo de Carvalho tanto falou sobre isso. E vou além. Em Cariúga, não tem outra maneira de purificar os corações das pessoas, mesmo desses corruptos sanguinários assassinos, através da consciência de Deus, consciência de Krishna, Hare Krishna Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, e o Mahamantra do Panchatattva, Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara Sivasigora Bhaktavrinda. Então é isso, meu amigo e minha amiga. A real dimensão do que acontece no Brasil é essa. Observamos que pelo Brasil, porque o Brasil é continental e tem dimensões continentais, a tomada do poder e a consumação dá um pouco mais de trabalho. Então é meio difícil você conseguir corromper toda essa sociedade. Essa dificuldade também, por um outro lado, é uma questão boa. Outra coisa que é a ideologia, como falávamos, ela pode, e a mente revolucionária, a mentalidade, né, pode tomar as pessoas que são de direita. Então, quando surge uma voz destoante da direita, ou do conservadorismo, dessa direita permitida, esses tipos direitistas que cresceram e subiram ao poder nessa base aí, eles vão contra essa pessoa. Reparou nisso ou não? Então, eles estão pegos. Eles já não são mais... a direita para eles é só uma fachada. Então, na verdade, são ideólogos. Eles seguem uma ideologia. Ou seja, ele vende uma roupagem, mas sua real intenção é outra. Quantas leis foram aprovadas aí pelo pessoal da direita que está prejudicando a nós mesmos e toda a população como um todo. Então, é isso. Antimentalidade revolucionária. A gente fala vários e vários anos sobre isso, né? E a ideologia. Eu estava vendo um vídeo do Roberto Mota, né, um jornalista que tem, que é economista, enfim, questão de segurança também, lá do Rio de Janeiro. Ele trabalha na Jovem Pan, se não me engano. Ele tem meia hora com Mota, né? E ele falou sobre ideologia de esquerda e de direita. Olha só. Ideologia é um termo pejorativo. Tem que entender isso. A questão de direita e esquerda, já passamos disso. Não faz mais sentido essa questão. Essa questão já não faz mais sentido. Por quê? Porque esse pessoal do status quo, que tomou o poder, que está fazendo os expurgos, vai controlar essa questão. E nos expurgos vai fazer um novo Teatro das Tesouras.
A delação do Mauro Cid, quantas vezes foi alterada? 10 vezes. Pô, meu irmão, como que quem leva a sério essa questão? Então, a questão da delação é menos importante. O importante é que uma pessoa vai ser perseguida e vai acontecer isso. Então, se pessoas, por uma questão de escrever, perder uma net com batom, pegou 10 anos sem muita questão, agora, nesse julgamento dos generais e do Bolsonaro, eles têm que continuar com essa questão. Como é que fica agora? Tá estranho para você, né? Enfim, é isso que nós temos para hoje. Queria falar sobre a ideologia um pouco, sobre a infraestrutura, superestrutura, né? Bem rasteiro mesmo. E linkar com as 4 etapas da fase da Revolução. Repetindo a fase de tomada de poder, no Brasil aconteceu com o Mensalão Petrolão. Você faz isso para tomar o poder, roubar dinheiro para tomar o poder, entenda isso. Municiar o crime organizado, aconteceu isso, né? A segunda fase dos expurgos, a perseguição aos opositores, qualquer que seja, prisão, qualquer que seja, meu irmão, é o expurgo. Terceira fase é a contra-revolução, que nós estamos chegando, que é a contra-revolução, você vai combater aqueles caras que ajudaram você a subir ao poder na Revolução, que nem na Revolução Francesa, né? Robespierre ajudou a Revolução, o revolucionário foi guilhotinado contra a Revolução, beleza não? E você tem aqui a normalização, e nessa normalização você tem aí a questão de deixar tudo, as pessoas não aguentam mais essa questão dos expurgos, da contra-revolução, não aguenta mais essas questões todas. Enfim, vai chegar uma pessoa para normalizar a questão. Então, a eleição do Milei, olha só, a gente tem que ter olhos para ver longe. Então, o nosso intuito com o nosso canal aqui é mostrar nossa visão, independente de lados. Então, a eleição do Milei, o que é? Os revolucionários entenderam que, pô, meu irmão, do jeito que estava, né, a Argentina ia ferrar tudo. Então, possa ser que seja a fase da normalização. Ou o Milei será um Bukele, ou ele vai ser aí sei lá, né, uma outra questão aí. Petros ali na Colômbia, né? Não sabemos. Será que vai se manter como Bukele? Ou vai dar vazão para isso? Então não sabemos. Então, porque o pessoal estraga tudo, o povo fica cansado, né? Então tem que dar uma aparência de normalização, mas enfim, não sabemos. Tomara que seja positivo ou não sei, né? A gente vê, observa essas questões. Então, no mundo inteiro, nós temos essa questão de direita e esquerda, mas esse termo já foi cunhado pelos próprios marxistas, né? Então, eles se utilizam dessa plataforma e fazem com isso o teatro das tesouras. E esses expurgos acontecem no Brasil, essa perseguição, né? Enfim, com todos os escândalos que teve, de juízes aí, né, de outras questões mais, com essas pessoas não aconteceram nada. Então, essas pessoas são o sistema. Mas o próprio sistema, quando perceber que essas pessoas não são mais utilizadas, não são mais úteis, o que acontece? Entra a fase da contra-revolução. E aí que esse pessoal que pensa que é poderoso começa a cair. Entende? Olha aí. Joaquim Barbosa saiu fora, teve que sair, né? Quem mais? Teoriza Vacas, o que aconteceu com ele? Teoriza Vacas, né, que o professor lá falava. O que aconteceu? Não está mais presente, né? Eduardo Campos, o que aconteceu? Enfim, a Marina Silva, que é essa figura aí, qual que é a dela? Ela vem com o discurso de defender a natureza, a ecologia. Mas o que ela defende são outras questões. Então ela usa uma roupagem
vende um produto, mas entrega outro. E quem denuncia que ela entrega outro produto é a questão. Então a questão não é você combater ideias da ideologia, vamos combater as ideias. Meu irmão, você tem que combater a pessoa que é um vigarista. Você tem professor aí nas escolas ou na universidade, que a matéria que ele ensina não está ensinando nada, mas outras coisas ele está ensinando. Então você tem que denunciar esses vigaristas que tem por aí. E aí começa então você trabalhar aqui na infraestrutura. Por isso que eu acho importante nossos vídeos aqui, né? A gente é bem um canal modesto, mas a gente tenta chegar, tocar nas pessoas que ao ver nossos vídeos, nossos áudios aqui, ó, entendam, opa, peraí, deixa eu ver o que esse cara tá falando aí. Tendo audiência ou não tendo audiência, nossa voz está aí, né? Enfim, então meu amigo, minha amiga, temos essas 4 fases da revolução, tomada de poder. No Brasil aconteceu com o Mensalão, a Lava Jato ali, o Petrolão. Agora nós estamos na fase dos expurgos. Depois tem a Contra-Revolução, onde, como Maquiavel dizia, as pessoas, ó príncipe, as pessoas que te ajudaram a subir ao poder, elas precisam serem eliminadas, porque senão elas vão querer derrubar você. Então se derrube elas primeiro, entende? Depois tem a normalização, para dar aquela aparência que está tudo normal, né? Então, com tudo que aconteceu no Brasil, você acha mesmo que Tarcísio de Freitas é conservador? Não dá, né, meu filho? Dá para acreditar nesses caras aí. Vão fazer uma administração tecnocrática positiva em algumas questões, mas em outras questões eles fazem vistas grossas. Essa que é a realidade. E por falar sobre isso, você aí que é de direita pode achar, pô, João, mas você está criticando o Tarcísio. Não estou criticando o Tarcísio, estou falando que ele não é 100% conservador, não é nada disso. Ele é uma outra coisa. Mas você fica nesse joguinho do teatro das tesouras. Entende? Então, tem que entender essa questão, ou você vai ser engolido pelo sistema e vai acreditar nesses caras aí, que não merecem nossa confiança. Entendeu? Enfim, obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide tudo, pois duvida dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau. Cante Hare Krishna, seja feliz.